Mediante a isso, mediante as informações, a gente já pode começar a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje, eu tenho um exercício para fazer, que ele se encontra na página 84, e se eu não me engano, é o exercício 13. É isso? Abre a sua apostila, por favor. Ô, professor, a prova de história, eu saí umas 3 vezes, tá, na internet que eu saí, mas estava toda vez separado. Tinha, exemplo, a questão 1 para mim era 10 do Fernando, tá? Toda vez assim. Tá vendo? É isso aí. Só que o que acontece, Barral, é isso que você falou mesmo. E o problema é seu, não tem nada a ver com isso. Mas o que acontece é assim, a professora, Barral, pode não ter bloqueado sua prova. Pode não ter clicado, porque o que acontece? Quando a gente termina a prova, no finalzinho, você tem 4 campos. O primeiro é bloquear saída do aluno. O segundo é embaralhar questões. A terceira é fazer a prova novamente. Por exemplo, as que você errou, você tem chance de fazer de novo. Se você clicar lá, o aluno pode refazer. E a quarta é intercalar alternativas. Então, pode ser que a professora não tenha clicado no bloquear a prova. Pode ser. Cada professor tem o seu critério. Por isso que você conseguiu sair 3 vezes. A minha, você consegue sair 3 vezes. Na quarta, bloqueio. Fechou? Não, mas a gente fez a prova da Helena no Google Forms. Não foi no Estuda.com. Não, aí, porque não era P2, era avaliação diagnóstica. É uma outra avaliação. É que o professor fez a P1 e a diagnóstica, tudo numa prova só. Que foi a P1. Por isso que eu fiz no Google Forms. Entendeu? Uhum. Mas a prova P2 vai ser no estuda.com. Professor. Oi. Como o senhor tá falando da prova Claudinha, como que eu faço? Tipo assim, como que eu faço para pedir a lista de exercícios para ela? Ela tá no grupo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp dela, o que ela me respondeu eu te falo, beleza? Tá. Tranquilo? Até vem do horário que é. Se ela me der isso, eu colo lá no grupo da sala de vocês. Mas até a última aula eu aviso, tá bom? Tá. Tranquilo? Show de bola. Obrigado, professor. É isso aí. É isso que eu quero. Você vê, Fernando é um cara que domina, gosta da matemática. É óbvio. Pega uns exercícios com ela, pega umas dicas com ela. Meu, só vai acrescentar a tua prova. Acabou. Moleza. Lindão de Jesus. Bom, página 84, se eu não me engano, estou no exercício 13. É o último que falta, não é? Presta atenção no que eu vou falar e guarda isso. Aplicando seus conhecimentos, página 33 e 34. Tem 4 exercícios desse aplicando na tua prova. Você precisa saber fazer todos esses exercícios. É claro que não estão com os mesmos dados, estão com dados trocados. Mas praticamente metade da prova está nesse aplicando. Fechou? Então, por isso que eu fiz questão de fazer todas as questões. Aquilo que era mais fácil, vocês fizeram, nós corrigimos. Aquilo que é um cadinho mais complicado, eu estou fazendo com vocês, para que vocês conheçam todas as resoluções e arrebente na nossa prova, que é isso que eu quero. Mas o arrebentar não é arrebentou porque colou, o arrebentar é porque estudou. Beleza? Tranquilo? Bora lá. 13º exercício diz lá o seguinte. Enem 2018 adaptado. Por que ele é adaptado? Porque está mais fácil. Ele tinha outras questões, o exercício era um pouco maior. Só que para o ensino médio, ele era um pouco maior porque o exercício pedia outras coisas. Para vocês, ele foi adaptado, tá? Muito bem. As artes marciais mistas, tradução do inglês Mixed Martial Arts, ou para nós, o MMA, né? São realizadas no octógono regular, uma figura plana de 8 lados. Muito bem. De acordo com a figura, de certo momento, os 2 lutadores estão, respectivamente, na posição G e F e o juiz na posição U. Vamos escrever, porque senão eu esqueço. Vamos lá. O que nós temos aqui? O que nós temos aqui? O professor vai desenhar a figura. Um octógono. Você pensa que não, mas é um trampo desenhar isso aqui. Bagulho chato, senhor. Chatíssimo. Desenhar. Muito bem.
Ele está raiadinho assim? Não. Só está algumas coisas. Aqui vocês têm o ponto, que é o ponto I, que é o ponto H, que é el pontito. Não, H está aqui embaixo. H, G, e lá em riba você tem o E. Bom, vamos lá. Ele deixou esse triângulo achurado, escurinho. Vamos lá. Então, o que o exercício diz? De acordo com a figura, no momento, os dois lutadores estão respectivos na posição G e H. Na posição G e F. Então, aqui está o lutador 1, aqui está o lutador 2, e no F está o juiz, no I. Muito bem. O triângulo IG e H é equilátero. IGH. Gente, o que é equilátero? Tem todas as que tem duas medidas iguais. Duas medidas Bora iguais. lá. Todas as medidas e todos os ângulos são iguais. Então, o que significa isso? Aqui vale 60 graletos, aqui vale 60 graletos e aqui vale 60 graletos. Show de bola! Qual é a pergunta do meu exercício? A figura tal é equilátero e G e F é o ângulo formado pelas semi-retas que dão origem à posição do juiz, respectivamente, passando pelas posições dos lutadores e tal. A medida do G e F. Ele quer saber quanto mede esse cara aqui. É isso que ele quer saber. Aqui, quanto vale esse carinha aqui? 60. 60. Agora nós vamos pensar o seguinte. Essa figura é o quê? Octógono. Octógono. Octógono, quantos lados tem? 8. 8. Quantos triângulos tem? 6. 6. Quanto? 6. 6. 6 vezes 180 dá quanto? Pera aí. 1080. 1080. Show de bola. O que é 1080, Barral? O ângulo interno. A soma de todos os ângulos internos. Divide esse cara por quanto? Por 8. 8. Porque tem 8 lados. 1080 por 8 vai dar quanto? 135. 135 graus. Esse cara, 135. Então, a soma desse aqui vale quanto? 135, 75. Então, 135 menos esse aqui. Quanto vale esse? 100. 60. Para quanto? 75. 75. Quantos graus mede esse cara? 75. Alternativa? Letra B. C. Não, B. Show de bola. Professor, eu falei. Na matemática é letra B. Qual era a dificuldade? Achar a soma dos ângulos internos, achar cada ângulo. E lembrar que equilátero, as medidas dos ângulos são iguais. E as medidas dos lados são iguais. Então, aquele carinha ali vale 60 graus. Bem, 135 é cada ângulo. 135 menos 60 dá 75, que a soma de 60 mais 75, eu tenho 135. Alternativa B de bola. A gente finaliza, então, o conteúdo da sua avaliação. Dica, presta atenção. Dica, refaça esses exercícios. Todos. Você tem que saber fazer todos. Pô, professor, não entendi o exercício 5. Me explica de novo? Com o maior prazer. Manda uma mensagem no meu WhatsApp particular e pergunta qual é o exercício. Quando eu tiver tempo, eu terei o maior prazer em auxiliá-los. Dica, refaça esses exercícios. Fechou? Uhum. Já é. Bom, Fechou. mediante isso, podemos começar conteúdo novo. Pesquisa estatística censitária e amostral. Nós vamos trabalhar com estatística. Acabou, molezinha. Vamos fazer gráfico. Vai ser uma beleza. Fácil. Vamos lá. Você conheceu nos capítulos anteriores
Alguns institutos que realizavam projetos para a preservação e proteção dos animais que correm risco de extinção. Agora, vamos entender como são feitos os estudos para verificar se as espécies dos animais correm risco de extinção ou não e como a pesquisa estatística contribui para esses estudos. Presta atenção. Uma das minhas faculdades foi biologia, foi a primeira. E nessa faculdade tinha uma disciplina chamada estatística biológica, que a gente calculava com cálculos matemáticos a quantidade de organismos que estava em cada área. E mediante ao parâmetro, a gente sabia se a quantidade desses organismos estava, obviamente, de acordo, em equilíbrio, ou não estava em equilíbrio, certo? Então, obviamente, a gente calculava isso, certo? Professor, quando não estava em desequilíbrio, quando o número era menor, ruim, ou quando o número era maior, também ruim. Professor, quando que uma quantidade maior de uma espécie vai ser prejudicial? Sempre. Quer um exemplo? Quantidade de roedores nas cidades. Roedor, rato, não tem predador natural. Era o gavião, era a águia, era uma cobra, era uma serpente. Não tem mais. Não tem gavião na cidade, não tem águia, não tem serpente, não tem cobra. O que acontece com os ratos? Se reproduzem porque eles não têm predadores naturais. Isso é prejudicial. Você quer ver outro exemplo? Aos 15 dias atrás estava essa notícia. A chuva de gafanhotos que estava vindo lá da Argentina e por aí afora e tal. Pô, essa chuva de gafanhotos é altamente prejudicial. Eles pegam uma colheita, uma plantação, eles acabam, eles comem a plantação toda, o que vai causar um prejuízo econômico aí ao agricultor. Então, as espécies, elas têm que estar em equilíbrio. Olha que coisa engraçada. Existe uma relação ecológica dos animais na natureza que chama-se predatismo. O próprio nome já diz. Predador é um cara maior ou em maior quantidade. Não entendi. Se você parar para pensar nas leoas, uma leoa é menor do que um búfalo, só que ela está em maior quantidade. Ela persegue, mata e ela se alimenta do cara. Pô, professor, coitado do bicho, vai morrer. Vai, mas isso é necessário. Isso é necessário para o equilíbrio biológico. Então, isso é necessário para que as espécies estejam em quantidade exata. Então, mesmo sendo uma predação, mesmo aquele animal morrendo, virando rango de alguém, isso é um caso necessário para o equilíbrio. Não estando em equilíbrio, em menor quantidade ou em maior quantidade, vai ser prejudicial nos dois casos. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Pois é, a leoa come o búfalo para a leoa não morrer de fome e ficar com menos, e para não ter excesso de búfalo na terra. Grande garoto, José Antônio. É isso mesmo. Perfeito. Então, no caso, a grande quantidade de búfalos pode terminar a quantidade de pasto e por aí afora. Então, o predatismo é algo necessário. Mesmo porque, você falou certíssimo, José, ela mata para se alimentar. Inclusive, a hierarquia dos leões é assim. Sabe quando as leoas matam o búfalo? Sabe quem come primeiro? É o macho. É o rei da selva. É o Simba, o leão. Depois são as fêmeas. Depois são os filhotes. Por último, são os abutres. Quem são os abutres? No caso aí, o avestruz. Avestruz, não, perdão. O carniceiro lá, como é que chama? Não é? Corvo. A hiena. O corvo, e por aí afora, né? E as hienas. Então, eles são os últimos. Tá? Então, eles são aí, na verdade, os carniceiros. Então, essa é a sequência. E é isso mesmo, José. Eles matam, sabe para quê? Para saciar a fome. Então, olha uma coisa que a natureza tem, que é perfeita, gente. E que os índios, que inclusive são os descobridores do Brasil, porque quando os portugueses chegaram aqui, já tinha índio. Então, quem descobriu? Foi o brasileiro, não foi o português. Então, a gente tem aí umas discórdias, né? Mas isso aí você discute lá com a minha amada
professora de história, né? Enfim, então aqui, o que acontece? Os índios tiram da natureza para sobrevivência. Só o limite. Eles não matam a mais. Eles não jogam fora. Por quê? Porque eles sabem que eles dependem da natureza. Então, olha que coisa legal, gente. Olha que coisa top, né? Diferente, por exemplo, o cara vai para o Mato Grosso pescar. Legal. Foi para o Mato Grosso pescar. E aí, o que acontece? Tá fechada a pesca. É a época de reprodução. Não tô nem aí. Vim aqui para me divertir mesmo, que se dane. Então, olha a consciência ecológica. Você entendeu? Então, por exemplo, a leoa, ela caça. Ela mata. Só o necessário. Então, por exemplo, ela matou, sei lá, 2 búfalos um dia depois do outro, ela vai ficar um tempo sem caçar nada, até que ele faça a digestão, né? Na verdade, a digestão desses animais é um pouco diferente da nossa, né? A nossa, a gente tem que comer toda hora, né? Então, a gente faz aí, no mínimo, 3 refeições por dia. Um leão, às vezes, passa uma semana sem comer, né? Então, digerindo a quantidade de alimento que ele comeu, tá? Eu não sei quem viu, foi no Fantástico, acho. No caso, uma salamandra. Vocês chegaram a ver essa reportagem? Vi. Viu? É aquela que fica 10 salamandra, anos sem comer, né? Isso. Primeiro, ela é cega. Então, é uma salamandra cega. Ela parece um lagarto. Muito parecido com um lagarto. Com lagarto nada, com um dragão, né? Muito parecido. E esse organismo, ele pode ficar 7 anos. Aquele dragão de Komodo? E pode ficar... Não é o dragão de Komodo. É um organismo aquático, né? Na verdade, é uma salamandra. E aí, obviamente, ele pode ficar 10 anos sem se alimentar. Mais ou menos, ele tem uma vida de 100 anos. O cara come 10 vezes na vida. Na verdade, 10 não, 9, né? Porque aí os outros 10 ele morreu. Olha que coisa doida. Um cara cego e um cara que caça por vibrações na água. Olha que coisa interessante, gente. Olha como a natureza é, né? É uma reportagem bastante interessante. Quando eu vi aí a propaganda, eu me interessei e aí eu acabei vendo aí a reportagem, que foi muito interessante. Beleza? Tranquilo? Então, a gente vai deixar essa pesquisa amostral, essa estatística, para a nossa última aula. Falta aí uns 3 minutinhos, eu vou finalizar a aula agora, e aí a gente já começa na última aula fazendo a estatística. Tá bom, meus amores? Você falou que essa salamandra parece com um dragão, mas parecia com o dragão de Komodo ou com o dragão? Não, é o dragão convencional, aquele chinês. Tá? Na verdade, são patas pequenas, um corpo alongado e uma cabeça diferenciada. Parece um dragão chinês, aquele que traz bons fluidos e por aí afora. Tá bom? Sei. Tchau, galera. Até daqui a pouco. Beijo.